Você já se perguntou como um líder religioso, como apenas uma pessoa pode influenciar uma massa, até mesmo uma nação? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Muitas vezes assistindo documentários ou vídeos podemos pensar acerca porque algumas pessoas são levadas, na verdade, a seguir, um líder religioso ou um líder político. O interessante é que isso tudo tem a ver, na verdade, com o poder da manipulação e da carência psicológica que essa pessoa tem em relação ao líder e que a mesma acredita que ele vai mudar a sua vida, e na maioria das vezes muda, viu? Porque é o seguinte, porque a pessoa, por exemplo, quando é totalmente encantada pela mensagem de um líder, na maioria das vezes essas pessoas têm uma disfunção, emocional, tem algum problema referente, por exemplo, à sua família, referente à mãe, referente ao filho, referente ao irmão, ou seja, muitas vezes essa pessoa não tem um pai ou uma mãe. E se tem, os pais e as mães são totalmente displicentes com essas pessoas. Então as mesmas, quando encontra um líder religioso, na maioria das vezes esse líder supre essa carência, porque ele é totalmente amoroso, ele é totalmente carismático, ele é totalmente atencioso, ou seja, ele se molda, na verdade, de acordo com a percepção daquela pessoa. Porque o líder religioso, na maioria das vezes, ele sabe ler o comportamento das pessoas. E muitas vezes as pessoas se encantam e se sentem totalmente aceitas. Então, a partir daí que uma pessoa, por exemplo, vai entrar para uma religião ou para uma seita religiosa. Por quê? Porque a pessoa olhou para aquele líder, ela fica totalmente admirada. A palavra admirada, muitas vezes, é você focar naquela pessoa, ou seja, essa pessoa lhe dá uma sensação tão boa de amor e de pertencimento que você não vê mais nada ao seu redor, você só foca essa pessoa. Mas o interessante, como é que essa pessoa na verdade começa a te prender, na verdade, ou prender milhares de pessoas dentro do seu sistema de crença. Interessante que quando ele já conquista a pessoa, na verdade, pela sua simpatia, pelo seu amor, vamos dizer assim, pelo seu interesse, depois de um tempo, essa pessoa já se sente pertencente a esse líder ou a esse grupo religioso. E o líder, muitas vezes, já, quando não tem escrúpulos, ele vai fazer a seguinte maneira: como você me ama e como você faz parte do meu seio, você tem que se sacrificar, você tem que mostrar que é pertencente a esse reino. Então ele vai fazer o que? Na verdade, uma espécie de jogo mental. Aí ele vai trabalhar muitas vezes, por exemplo, a partir de joguetes emocionais. Ele vai trabalhar com o medo e com a promessa. Ora, se você faz aquilo que ele pede, você terá as benesses. Se você não faz aquilo que ele pede, você será praticamente, vamos dizer assim, amaldiçoado ou perdido. Então, como essa pessoa tem uma sensação de pertencimento muito forte a esse líder religioso, na maioria das vezes ele faz. Algumas fazem sem pensar, outras fazem com uma certa relutância. Por que a pessoa pensa dentro do seio do grupo religioso? Ora, se essa pessoa na verdade é guiada por Deus, então, se eu fizer contra ela, algo que ela não queira, eu estarei fazendo ao próprio Deus. Então, isso já é uma maneira da pessoa pegar essa pessoa, na verdade, pelo medo e pela promessa. E outras vezes também, na verdade, a pessoa vai pegar pela ganância, Por exemplo, quanto mais perto do líder que você está, mais perto da divindade você se encontra. E ele vai fazer joguetes emocionais para você crescer no mundo espiritual. Eu lembro uma vez, quando eu era evangélico, eu fui na igreja de um missionário e muitas vezes ele ficava revelando as coisas. E se o povo pudesse me ajudar, nossa, o povo ia ficar muito feliz, porque Deus está me revelando coisas maravilhosas. E você vê que ele estava jogando um condicionamento, e com isso ele fazia as pessoas dando, na verdade, mais oferta para ele. As pessoas estavam fazendo
por fé ou por ganância? Isso cabe a cada um responder, mas na maioria das vezes as pessoas entram para a religião, por exemplo, ou para sentir um certo tipo de alívio ou de propósito, ou então um certo interesse de se dar bem na vida. Na maioria das vezes são os líderes religiosos que fazem isso. Então, quando ele consegue angariar essas pessoas, a maioria dessas pessoas, por exemplo, tem uma autoestima muito baixa, né? Tem uma sensação de autopertencimento. Elas querem pertencer a algo, elas querem ser úteis, elas querem mostrar o seu valor. É a mesma coisa, quando você se sente que é amado, automaticamente você retribui, não precisa nem, na verdade, ter essa coerção psicológica, mas as pessoas muitas vezes já fazem isso levado por esse sentimento de pertencimento. Ora, porque se eu não fazer para essa pessoa que representa a divindade, eu estarei fazendo com o próprio Deus, tá bom? Então, as pessoas sempre vão entrar, na verdade, nesse universo de coerção, na verdade, psicológica consigo mesmo. Interessante que dentro desse aspecto tem muito uma espécie de teoria, né, conspirativa, né, contra a religião. Por quê? Porque se todas as pessoas que conspiram contra a religião ou contra a seita, as pessoas sempre acreditam que a religião e a seita estão no caminho certo, porque eles estão lutando contra a verdade, eles não querem saber da verdade. Então as pessoas vão se tornando muito mais irresolutas. Uma explicação disso é você ler, por exemplo, sobre a teoria de Leo Festinger, né? Quando ele fala sobre a dissonância cognitiva, ou seja, as pessoas quando veem algo confrontando a sua fé, as mesmas não têm a tendência, na verdade, de repensar acerca dos valores. As mesmas acreditam que está no caminho certo, porque a fé, na verdade, ela é um conceito totalmente abstrato e também, né, subjetivo e pessoal. Então, com isso, essas pessoas, quando se sentem totalmente ofendidas, na verdade, as mesmas se sentem até mesmo felizes ou até mesmo indignadas, porque elas têm essa concepção, na verdade, de querer expurgar o mal. Ora, a luz não combina com as trevas, o bem não combina com o mal. Então, por exemplo, essa pessoa está sendo totalmente cega, ela está sendo totalmente alienada. Por quê? Porque esse líder religioso, que é totalmente carismático, ele isola as pessoas da sua família, do seu trabalho, ou seja, quanto mais isola a pessoa, mais informações que eles passam para essas pessoas que são totalmente tendenciosas. Então ele vai passar apenas para os seus membros aquilo que convém. Então as pessoas vão ficando totalmente condicionadas e cegas e totalmente, na verdade, viciadas com a igreja ou com a palavra do líder. Eu lembro uma vez que uma época, quando eu era novo convertido, eu ia para Deus e Amor. Né? Então as pessoas, por exemplo, só escutavam o Davi Miranda. Quando o Davi Miranda não ia para o ministério, quando não ia para Deus e Amor pregar, as pessoas não iam também. Então, para você ver que as pessoas somente aceitam ele, a mensagem dele. Eu lembro uma vez que eu escutei na rádio, ele falou bem assim para os membros: membros, se o missionário morrer, vocês vão para a igreja? E eles falaram: não. A maioria das pessoas gritaram não, e ele falou assim: não, irmão, você não tem que seguir a mim, você tem que seguir a Deus. Mas mesmo assim, tá? As pessoas seguem, porque as pessoas têm a necessidade de ter um líder, têm a necessidade de, sabe, alguém que lhe dê um norte. Parece que antropologicamente isso já acontece, porque o ser humano sempre teve necessidade de líderes, né? Mas as pessoas, quando adoram esse líder, é que a coisa complica mais, porque acha ele como um referencial, e como ele é um referencial, muitas vezes ele é acompanhado, por exemplo, por evidências que mostram ou demonstram o seu chamado divino, a pessoa fica totalmente apaixonada e não vê mais nada. O que ela somente vê é o sentimento por essa pessoa que tem, por esse líder. E quais são as transformações, na verdade, por exemplo, de crenças e valores? Essas pessoas, por exemplo, quando estão querendo sair desse meio religioso, muitas vezes as pessoas querem sair, mas não conseguem. Interessante que quando a pessoa, por exemplo, entra no meio ou numa seita, ela tem a internalização da crença. Ela acredita que essa crença, na verdade, é parte dela. Então ela não pode questionar. Se ela questionar essa crença, ela estará questionando a própria vontade de Deus ou da divindade. Então, com isso, na verdade, como essa pessoa tem uma alta, baixa estima e não tem uma sensação de autopertencimento,
A mesma, por exemplo, vai ter crise de ansiedade, medo, fobia, pavor, ou seja, cada pensamento intrusivo que ela tem, ela vai achar que na verdade ou é o diabo, né, que está falando na mente dela, ou na verdade, por exemplo, é o mundo que tenta a seduzir, ou então a questão do pecado. Então você vê que isso acontece totalmente, por exemplo, em religiões que pregam esse conceito de pecado original, e muitas vezes as pessoas ficam muito mais neuróticas e paranoicas quando trabalham com essa parte, na verdade, da mente da pessoa. Quando a pessoa ela já tem tudo internalizado na natureza dela, e tudo que é referente à natureza dela, ela é maligna. Então a pessoa, por exemplo, vai ficar se maltratando constantemente e fazendo penitências, jejuns, como uma forma de purificação. Mas isso, quanto mais você faz, mais você fortifica esses sentimentos conspiratórios também acerca de uma força maligna, ou então de um mundo, na verdade, que o oprime, ou então que o seu coração não quer conhecer essa verdade que é pretensamente revelada. Então, se olharmos assim, o que as crenças, na maioria das vezes, elas mudam? Elas mudam, por exemplo, as decisões, ou seja, o que você deve fazer, as relações, com quem você deve se relacionar, e o comportamento. Como saber se o comportamento que eu faço está certo dentro da doutrina ou não? Porque a pessoa, na verdade, quando ela entra no meio religioso, muitas vezes, no começo, as pessoas só querem o norte, não querem errar menos, querem ser mais aceitas, sabe? Querem fazer parte de um senso de comunidade. Então, você vê que com isso há um processo de despersonalização, tá bom? Então, a pessoa, por exemplo, ela não pensa mais, ela vai fazer, na verdade, aquilo que o líder fala para ela, mediante os dogmas, na verdade, a doutrina. Então vai havendo esse processo de despersonalização, tá bom? Então, e com isso, por exemplo, a pessoa vai tendo condicionamentos mentais. O que é? Altera totalmente a relação que ela tem com a realidade, sabe? Por exemplo, a sua percepção, na verdade, vai ser totalmente de culpa, de conspiração, de fim do mundo. Então a mesma vai tendo uma espécie de angústia, ansiedade e raiva. Por que raiva? Porque ninguém aceita a minha crença, porque eu estou com a verdade. E se a pessoa não aceita, eu quero que essa pessoa se converta. Mas só que se essa pessoa não se converter, na verdade, eu vou ficar muito mais nervosa e irascível, quanto mais a minha crença, na verdade, for questionada. Então é por isso que a pessoa fica totalmente cego, tá? Então o tema de hoje foi a respeito desse mote, a partir desse tema, como líderes religiosos, né, moldam a mente das pessoas e transformam vidas. Se esse tema foi totalmente relevante para você, e se vocês estão gostando do nosso canal, por gentileza, espalhe, na verdade, por exemplo, né? Passem para outras pessoas o nosso conteúdo, para que vocês também possam se precaver de líderes religiosos que são totalmente, na verdade, né, vamos dizer assim, verdadeiros lobos em pele de ovelha. Não posso negar também que há pessoas que são belas, são pessoas que são coerentes, mas também tem muitas pessoas que se disfarçam. Então eu peço que você envie esse vídeo para alguém que necessita ouvir essa mensagem, porque nem tudo que reluz, na verdade, é ouro, viu? E onde há muitas luzes, onde há muita luz, as trevas são mais densas. A partir do próximo vídeo eu vou mandar aqui para vocês, tá bom? Um outro vídeo a partir como funciona a mente do líder religioso e como ele faz para angariar, né, mais seguidores. Se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações. Eu vejo que vocês, por exemplo, estão vendo os vídeos, mas entre em contato conosco e conte a sua história, tá bom? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima!